E aí galera, beleza? E aí? Ah não, Pavas, de novo, velho. Jimmy, eu não preciso escutar isso não, tá? O Soneca tem 2 empregos. Mas você está demitido. E aí, beleza? Achou que eu ia estar demitido, né? I'll be back, baby. Que inglês! Que inglês! Que fluência! Esse Hasta la vista, baby. E que... Nossa senhora, gente. Hoje a gente vai falar de quê? Vamos falar de parar de conversa fiada. Vamos falar hoje sobre propriedades aperiódicas e propriedades periódicas que a gente identifica na nossa Periódica. tabela. Ok. E aí? Olá, galerinha. Como vocês perceberam, eu errei aqui no modo de escrever, mas vamos começar aqui falando sobre massa e número atômico, tá? Que são propriedades aperiódicas. Por quê? Porque uma depende da outra. Ou seja, quando o número atômico cresce, a massa atômica também cresce. Então, quando você vai começar a ver lá na tabela periódica, que vai do 1 até o 118 de ordem crescente, a massa do elemento seguinte também tem que ser maior do que o elemento anterior. Ok? Porque vai ter um número atômico maior, ou seja, vai ter um número de prótons maior. E o número que denomina a massa é a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons. Tá bom? Então essas aí são propriedades que dependem uma das outras e elas crescem gradativamente de acordo com a nossa tabela periódica. Nós iremos falar agora sobre as propriedades periódicas. A primeira propriedade periódica, e aquela que é a mais importante entre todas, é a que é mais cobrada, é o raio atômico. Bom, você já viu lá na matemática que o raio de uma circunferência é a distância do centro dela até a sua extremidade, ou metade do diâmetro. Então, quando a gente pega um átomo qualquer, o seu raio vai ser a distância do núcleo até a última camada com elétrons. Isso seria o raio atômico. Bom, agora, para identificar qual elemento tem maior ou menor raio, a gente vai olhar duas coisas. Primeiro, vamos comparar elementos de uma mesma família. Aqui eu coloquei o exemplo do lítio e do sódio. O lítio, que é um metal alcalino, assim como o sódio, ele possui apenas duas camadas. Duas camadas com elétrons. Ele está localizado no segundo período da tabela periódica, na segunda linha. Bom, já o sódio, ele está no terceiro período. Bom, na terceira linha. Então o sódio ele tem 3 camadas, enquanto que o lítio tem apenas 2 camadas. Quando a gente compara elementos de uma mesma família, quanto mais embaixo o elemento está na tabela periódica, mais camadas ele vai ter e maior será o seu raio. Então, olhando elementos de uma mesma coluna vertical, quanto mais embaixo o elemento está, maior seu raio. Agora, elementos de um mesmo período. Os elementos de mesmo período, eles têm o mesmo número de camadas. Então, para a gente diferenciar o raio de um do outro, a gente tem que olhar o seu número atômico. Lembrando que esse número atômico representa a quantidade de prótons no núcleo. Bom, os prótons que estão no núcleo, eles atraem os elétrons que estão ao redor. Quanto mais prótons tiver no núcleo, menor será o raio, porque a força de atração nuclear se torna maior. A gente chama isso também de carga nuclear efetiva. A carga nuclear que puxa esses elétrons, atraindo eles mais para o centro e diminuindo o raio do átomo. Imagine 2 átomos que têm 2 camadas. Se os 2 átomos têm 2 camadas, para a gente comparar qual dos dois tem maior e menor raio, nós temos que olhar no número atômico. Se o número atômico é maior, o raio é menor. Por isso, olhando elementos de uma mesma linha,
o raio atômico cresce para a esquerda, já que o número atômico cresce para a direita. Ok, galera? Espero que tenha ficado muito bem explicado para vocês. Olhando para essas setinhas aqui, a gente vê a sequência crescente de raio atômico, igual essa representação que vai aparecer aí na sua tela. Bom, olhando essa sequência aí crescente de raio atômico, a gente percebe que o elemento que tem maior raio entre todos é o que está localizado mais abaixo e mais à esquerda, que seria o elemento frâncio. E o elemento de menor raio atômico de todos seria o elemento hélio, que está localizado na outra extremidade. Galerinha, igual o tio Soneca falou sobre raio atômico, depois que o elemento é colocado em modo de reação para fazer novos compostos e tudo mais, alguns obedecem a um estado de cátion e outros a um estado de ânion. Isso a gente viu nas aulas de íons lá atrás em atomística, tá bom? Você pode olhar aí e retomar essa aula para você entender certinho o que é um cátion e o que é um ânion. Esses íons aqui, ó, a gente pode ter o raio do íon cátion. Se o raio é do íon cátion, o cátion ele vai perder elétrons. Isso vai fazer com que menos elétrons ele tenha mais prótons e o poder de atração do núcleo para a eletrosfera seja muito maior. Ou seja, a tendência é o raio diminuir. Então, se tem o raio do cátion, é um raio de diminuição porque ele perdeu elétrons. O raio do ânion, ele se comporta de forma diferente. Por quê? Porque tem mais elétrons do que prótons. Porque ânion é quando ganha elétrons. Então, se ele ganhou, ele não vai ter uma força atrativa tão grande quanto deveria ter. Ou seja, a tendência do raio do ânion é expandir, porque houve aumento de elétrons. Então, aumentou a sua eletrosfera. Ok? A segunda propriedade periódica que nós iremos falar é a energia de ionização, ou também conhecida como potencial de ionização. O potencial de ionização ou energia de ionização é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo isolado no estado gasoso. Então vamos imaginar o seguinte, ó, um átomo no estado fundamental, gasoso, eu jogo uma certa quantidade de energia nele e ao jogar essa certa quantidade de energia, o elétron salta tantas camadas que ele sai do átomo. Nesse caso, a gente vai formar um cátion e vai ser liberado um elétron. Então, a energia necessária para arrancar esse elétron é o que a gente chama de energia de ionização. Agora pense comigo um pouquinho. Quando o raio atômico é muito grande, a atração do núcleo pelo elétron externo não é tão grande assim. Então ele perde o elétron com maior facilidade. Ou seja, quando o raio é muito grande, a energia de ionização é pequena, já que o núcleo não atrai tanto o elétron que está muito longe. Agora, quando o raio é muito pequenininho, esse núcleo está atraindo muito elétron que está muito próximo dele. Então, para você arrancar o elétron dele, vai ser bastante difícil. Você vai precisar de muita energia. Então, a energia de ionização tem um padrão de crescimento inverso ao raio atômico, como vai ser apresentado nesse esqueminha para você aí. Observe aí que o raio atômico ele cresce para a esquerda e para baixo, enquanto a energia de ionização ele cresce no sentido oposto, para a direita e para cima. Gente, como o tio Soneca falou sobre energia de ionização e falou a sua definição e até mostrou um esqueminha para vocês aí na tabela periódica para onde vão as setinhas, né? Eu vou colocar para vocês aqui um exemplo bem claro e clássico que temos, tá? Para mostrar. Por exemplo, o sódio no estado fundamental aqui,
Para ele virar o sódio+, que é o cátion, onde ele perdeu um elétron, foi gasto uma energia de ionização 496 kJ para cada mol, tá bom? Quando a gente perde o segundo elétron, que aqui ele já está no estado de cátion, para ele perder o segundo elétron, que é esse elétronzinho aqui, chegamos a uma energia de 4.560 kJ por mol. Professor, mas olha o tamanho e a proporção dessa energia. O que aconteceu aí? Aqui, o sódio, como a gente falou naquela aula que o elemento da família ele tem a quantidade de elétrons na camada de valência. Se o sódio da família 1, que é dos metais alcalinos, ele tem um elétron na sua última camada. Se ele perder esse elétron, ele vai chegar na estabilidade máxima dele, que ele adquire a configuração de gás nobre. Mais para frente a gente vai falar sobre a regra do octeto, tá bom? Quando ele ganha essa estabilidade, se ele está muito estável, ele não quer reagir. Ele só vai reagir se ele ganhar uma energia imensa. Ou seja, olha o tamanho da energia que eu tive que passar para esse átomo para ele liberar mais um elétron. E cada vez que ele vai perdendo um elétron, o raio atômico dele tende a diminuir. Se o raio atômico tende a diminuir, o que vai acontecer? A atração do núcleo pela eletrosfera é muito maior. Isso vai ser mais difícil, então, de você arrancar o elétron de lá. Então, toda vez que você arranca um elétron, você vai ter que gastar uma energia muito grande para arrancar um segundo, ou terceiro, ou quarto elétron desse mesmo átomo. Ok? Esse é o nosso exemplo aqui do sódio. Beleza? Essa foi a nossa primeira aula sobre propriedades periódicas e aperiódicas, né? Aperiódicas. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre as outras propriedades periódicas, que são propriedades que variam de período em período na tabela periódica. Ok, galera? Então nos vemos na próxima aula. Yes! Ah não, Soleca! Volta com o papel da aula! Pega aí! Ah não, mas já não dá para escrever mais. Nossa senhora!